Bom, nós vamos então para o nosso Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 6º da Vida Espírita. Nós vamos entrar hoje, meus amigos, no capítulo Mundos Transitórios, a partir da questão 234. Esse tema ele é para nós bastante interessante, mas ele não deve ser apenas lido, mas a gente deve fazer o cruzamento de informações, fazer aqui as conexões com as obras que Kardec apresenta para nós, porque principalmente nós vamos encontrar, exatamente nessa primeira questão, uma referência que é feito a orientações que já foram dadas, ou comentários que já foram feitos em outras obras, como por exemplo na própria Revista Espírita. Então nós vamos aqui, antes de estudar o Livro dos Espíritos, nós vamos fazer então essa pausa, Revista Espírita, nós vamos ler 2 artigos, porque ali Kardec ele conversa bastante sobre essa questão, e depois nós voltamos para cá para poder trazer o contexto em que essa questão foi apresentada. Porque como eu falei para vocês, já participei de estudos exatamente dessa questão, em que a forma como ela foi apresentada acabou sendo um pouco distorcida, ou seja, fizeram uma interpretação equivocada, exatamente pela falta de fundamentação. Porque aqui nós lemos de uma forma, quando nós voltamos para a origem nós vamos ter outro entendimento. Então, claro, como sempre a gente busca lá nas raízes das instruções, dos ensinamentos, para que a gente possa ter uma compreensão bem clara desse tema. Eu vou ler para vocês então aqui a questão 234, somente a pergunta. Depois a gente volta para a resposta, já que essa resposta foi retirada da própria Revista Espírita também. Kardec coloca assim: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Então, como já foi dito onde? Exatamente na Revista Espírita. E aí então esses mundos transitórios são mundos intermediários, mundos de passagem, que os espíritos então, no estado errante, na condição de errantes, acabam vivenciando temporariamente. Mas aí isso traz para nós uma certa dúvida, porque inclusive uma das interpretações que foram feitas na época desses estudos que eu comentei com vocês, é que pelo fato de não haver colônias espirituais, exatamente daqueles que estudando a doutrina somente pelas obras de Kardec, e não vendo nessas obras essa fundamentação da existência dessas comunidades no plano espiritual, então nós partimos do princípio de que não existem colônias espirituais, e a pergunta é, para onde vão os espíritos que desencarnam? Então uma das respostas eram, os espíritos ficam no espaço. Depois, os espíritos ficam nesses mundos transitórios. Então, leve em consideração exatamente essa ideia de que por falta de comunidades no plano espiritual, os espíritos vivem nesses mundos transitórios. E isso é um equívoco, porque estudando as obras que nós temos acompanhado, obras de André Luiz, obras de Filomeno de Miranda, nós temos visto ali uma descrição bastante detalhada sobre essas comunidades. Então significa que esses mundos transitórios têm outra função, diferentemente dessas comunidades onde os espíritos, para onde os espíritos são destinados, para viverem ali as suas experiências nessa condição de espíritos errantes, vinculados a um planeta que nós estamos vivendo, já que esses mundos transitórios são mundos fora do nosso planeta. E aí então a gente começa a pensar, bom, se os espíritos não ficam aqui no nosso planeta, eles ficam no espaço, eles acabam ficando nesses mundos transitórios? Então todas essas questões surgiram exatamente porque pegaram simplesmente essa questão, fizeram a interpretação mais conveniente, não levando também em consideração o fato dos espíritos descreverem para nós essas comunidades no plano espiritual. Então nós vamos aí fazer aqui uma montagem, né, uma organização dessas ideias,
para a gente poder pegar desde o início, quando esse assunto surgiu, para que Kardec trouxesse para cá, para lembrar que esses mundos transitórios não são as comunidades que nós conhecemos, as colônias que nós conhecemos no plano espiritual. Mas são outras estruturas, são outros ambientes que têm outras finalidades além daquela de acolher os espíritos que simplesmente desencarnam. Por isso, então, a importância da gente destrinchar bem esse assunto, para ele ficar bem claro e não fazermos interpretações equivocadas. Então, mais uma vez, há de fato, como foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Nós vamos então aqui para a Revista Espírita. Nós estamos na edição de... Só um instante. Na edição de abril de 1859, naquela sessão que eu tanto gosto, Conversas Familiares de Além-Túmulo. É uma mensagem recebida por Benvenuto Cellini e recebida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Na época em que nós estudamos essa edição, nós vimos aqui a biografia de Benvenuto Cellini. Ele era um aventureiro, né? E ele viveu na Itália no século XVI, ali por volta de 1500 e alguma coisa, 1520 e tal, e ele acabou cometendo um assassinato num conflito com outra pessoa, porque ele era ourives, ele produzia joias e tudo mais, e então, nessa briga com o rival, com o concorrente, ele acabou depois cometendo esse crime. Ele foi absolvido, ele ficou arrependido e tudo mais, mas ele acabou sofrendo algumas perseguições e ele teve que sair então da cidade de Siena e ir para a cidade de Florença, lá naquela época em que, estudando principalmente aquela parte do renascimento cultural, nós vamos falar da família Médici, né, que eram ali, né, os mecenas que patrocinavam aqueles grandes artistas do Renascimento. Então, Kardec acabou recebendo a comunicação desse espírito. Nós estamos aqui então em 1859 e esse espírito aqui viveu por volta de 1559. Então nós temos ali um intervalo de 300 anos esse espírito trazendo a sua comunicação. Ele tem uma história bem interessante relacionada com essa parte da Itália, do Renascimento, vivendo ali em Florença e tal, depois ali também vivendo em Paris e se naturalizando também francês, e teve ali as suas histórias. Mas vamos lá para aquilo que nos interessa. Então nós vamos ler todo o artigo, depois fazer uma referência a essa questão do Livro dos Espíritos. Feita a evocação, então, o espírito não se manifestou espontaneamente, mas ele foi evocado, né, foi solicitado, mês de abril de 1859, na sessão Conversas Familiares de Além-Túmulo. Então, Benvenuto Cellini, primeiro foi feita a evocação, a resposta: interrogai, estou pronto. Demorai como quiserdes, pois tenho tempo para vos dar. Lembrais da existência que tivestes na Terra no século XVI, entre 1500 e 1570? Sim, sim. Atualmente, qual a vossa situação como espírito? Vivia em vários outros mundos e estou muito satisfeito com a posição que hoje ocupo. Não é um trono, mas estou a caminho. Tivestes outras existências corporais na Terra, depois daquela que conhecemos? Corporal, sim. Na Terra, não. Quanto tempo ficastes errante? Não o posso calcular. Alguns anos. Né? Lembrando que a gente vai falar, inclusive, na sequência desses temas da Revista Espírita, Kardec vai falar sobre sensações e percepções dos espíritos. E essa ideia para falar sobre o tempo, sobre o entendimento que o espírito tem, é diferente do nosso. Então ele colocou assim alguns anos, fazendo assim uma breve comparação com o tempo que nós temos aqui no nosso mundo. Quais eram as vossas ocupações nesse estado errante? Trabalhava por mim mesmo. Voltastes algumas vezes à Terra? Poucas. Assistis ao drama em que sois representado? Que pensais dele? Aqui ele vai falar sobre
alguma peça, né, algum trabalho cultural que foi feita representando a história de Benvenuto Cellini, né? Fui vê-lo várias vezes, senti-me lisonjeado como Cellini, mas pouco como espírito que havia progredido. Aqui também é bem interessante. A gente nem vai estudar esse aspecto, porque o nosso tema não é esse, mas é inevitável, né, a gente perceber que muitos espíritos que são lembrados aqui no nosso mundo pelas suas realizações, pela sua personalidade, e depois que eles desencarnam, eles acabam depois vendo as homenagens, vendo aqui os trabalhos biográficos e até bibliográficos que fazem sobre eles, e o espírito se sente até um pouco constrangido, porque no plano espiritual ele já se transformou, mas ele acaba sendo visto ainda como aquele espírito que acabou sendo imperfeito naquele momento da sua existência, da sua evolução, e ele é lembrado muito mais por aquele lado negativo que ele considera do que pelas conquistas espirituais, porque ele é nem considerado, é apenas analisado a sua personalidade naquele momento. Então, se foi um grande cientista, então vão homenagear o cientista, não o espírito que já se transformou. E a gente viu isso em várias outras situações, né? Bom dia, dona Miriam. Você assistiu Nefarius, o filme? O psiquiatra fala com o espírito que se diz demônio, né? Não vi não, Angelina. Interessante, né? A gente vê essas comunicações. Número 9. Antes da existência que conhecemos, tivestes outras na Terra? Não, nenhuma. Poderíeis dizer o que éreis em vossa precedente existência? Minhas preocupações eram completamente diferentes daquela que tive na Terra. Que mundo habitais? Não o conheceis e não o vedes. Aqui a gente já começa a perceber ele, então, vivendo experiências fora do nosso mundo, em mundos desconhecidos, né, porque os espíritos falam sobre isso. Existe ali uma infinidade de mundos habitados que nós não conhecemos, e aqueles que nós conhecemos podem ser habitados ou estão habitados e nós nem reconhecemos isso, né? Poderíeis dar-nos a sua descrição do ponto de vista físico e moral? Sim, facilmente. Então a gente vai ver aqui que ele teve uma única existência na Terra, que foi exatamente essa como Benvenuto Cellini. Antes e depois ele teve encarnações em outros mundos, mas nesse em que ele viveu antes de chegar aqui no nosso mundo, ele vai descrever então. Do ponto de vista físico, meus caros amigos, alegrei-me com a sua beleza plástica. Ali nada choca aos olhos. Todas as linhas se harmonizam perfeitamente. A mímica é a forma de expressão constante. Os perfumes nos envolvem e não temos nada a desejar para o nosso bem-estar físico, uma vez satisfeitas as necessidades pouco numerosas a que estamos submetidos. Do ponto de vista moral, a perfeição é menor, pois ali ainda se pode ver consciências perturbadas e espíritos inclinados ao mal. Não há perfeição, longe disso, mas, como já falei, é o seu caminho e todos esperamos um dia alcançá-la. Quais as vossas ocupações no mundo em que habitais? Trabalhamos em artes, sou artista. Tanto que ele veio como ourives, né? Então o ourives nada mais é do que um artista que trabalha, né, com joias, com metais, e produzem essas belíssimas obras que nós vemos, né? Em vossas memórias relatais uma cena de feitiçaria e de sortilégio que se teria passado no Coliseu em Roma, e na qual teríeis tomado parte. Lembrai-vos dela? Sem muita clareza. Se procedêssemos à leitura, teríeis a lembrança despertada? Sim, isso poderia dar-me uma ideia. Fez-se então a leitura do seguinte trecho de suas memórias. Em meio a essa vida estranha, eu me liguei a um sacerdote siciliano, de espírito muito distinto e profundamente versado nas letras gregas e latinas. Conversando com ele certo dia, o assunto caiu sobre necromancia, e lhe confessei que em toda a minha vida havia ardentemente desejado ver e aprender algo dessa arte. Lembrando que necromancia
nada mais é do que a capacidade de falar com os mortos, né? De falar com os espíritos. Para abordar semelhante empresa, é necessário ter uma alma firme e intrépida, respondeu-me o padre. Uma noite, porém, o sacerdote fez os seus preparativos e me disse que procurasse 1 ou 2 companheiros. Associou-se a um homem de Pistoia, que também se ocupava de necromancia, e nos dirigimos ao Coliseu. Aí o padre vestiu-se à maneira dos necromantes, depois começou a desenhar círculos no chão, com as mais belas cerimônias que se possa imaginar. Havia trazido perfumes preciosos, drogas fétidas e fogo. Quando tudo estava em ordem, ele fez uma abertura no círculo e ali nos introduziu, tomando-nos um a um pela mão. Em seguida distribuiu os papéis. Pôs o talismã nas mãos do seu amigo, necromante, e encarregou os outros da vigilância do fogo e dos perfumes, e finalmente começou as conjurações. Essa cerimônia durou mais de 1h30. O Coliseu encheu-se de legiões de espíritos infernais. Quando o sacerdote viu que eram bastante numerosos, pede-lhes alguma coisa. Respondi que desejava reunir-me à minha siciliana Angélica. Embora não obtivéssemos resposta naquela noite, fiquei encantado com o que tinha visto. O necromante me disse que era preciso retornar uma segunda vez e que eu obteria tudo quanto pedisse, contanto que trouxesse um rapazinho ainda virgem. Escolhi um dos meus aprendizes e trouxe ainda 2 dos meus amigos. Ele pôs-me nas mãos o talismã, dizendo-me que o voltasse em direção aos locais que me fossem designados. Meu aprendiz foi colocado debaixo do talismã. O necromante começou suas terríveis evocações. Chamou pelo nome uma multidão de chefes de legiões infernais, exprimindo suas ordens em hebraico, grego e latim, em nome do Deus incriado, vivo e eterno. Logo o Coliseu encheu-se de uma quantidade de demônios 100 vezes mais considerável que da primeira vez. A conselho do necromante, pedi novamente para me encontrar com Angélica. Ele se voltou para mim e disse: Não os ouvistes anunciar que dentro de 1 mês estarias com ela? E pediu-me que tivesse firmeza, porque havia 1000 legiões, além das que tinham sido chamadas, acrescentando que eram mais perigosas e que desde que haviam respondido ao meu pedido, era necessário tratá-las com brandura e despedi-las tranquilamente. Por outro lado, o jovem rapaz exclamava com espanto que percebia 1 milhão de homens terríveis que nos ameaçavam e 4 enormes gigantes, armados dos pés à cabeça, que pareciam querer penetrar em nosso círculo. Durante esse tempo, o necromante, tremendo de medo, tentava conjurá-los, imprimindo à voz a mais doce entonação. O menino escondia a cabeça entre os joelhos e gritava: Quero morrer assim, estamos mortos. Então ele disse: Essas criaturas estão todas abaixo de nós, e o que vês não passa de fumaça e sombra. Assim levanta os olhos. Apenas me havia obedecido, retornou. Todo o Coliseu queima e o fogo vem sobre nós. O necromante ordenou que fosse queimada a aça fétida. Encarregado dos perfumes, Agnolo estava semi-morto de pavor. A esse barulho e ao terrível mau cheiro, o garoto arriscou-se a levantar a cabeça. Ouvindo o meu riso, tranquilizou-se um pouco e disse que os demônios começavam a retirada. Permanecemos assim até o momento em que soaram as matinas. Disse-nos o jovem que só percebia alguns demônios, e mesmo assim a grande distância. Finalmente, quando o necromante concluiu os rituais e desparamentou-se, saímos do círculo. Enquanto caminhávamos para nossos lares, pela rua Banqui, ele assegurava que 2 demônios davam cambalhotas à nossa frente, ora correndo sobre os telhados, ora pelo chão. O necromante jurava que desde que havia posto o pé num círculo mágico,
Nunca lhe havia acontecido nada assim tão extraordinário. Tentou depois convencer-me a unir-me a ele para nos consagrarmos a um livro que nos deveria proporcionar riquezas incalculáveis e fornecer-nos os meios de obrigar os demônios a nos indicar os locais onde se achavam escondidos os tesouros que a terra guarda em seu seio. Após diferentes relatos mais ou menos vinculados ao que precede, conta Benvenuto como, ao cabo de 30 dias, isto é, dentro do prazo fixado pelos demônios, ele reencontrou sua Angélica. Então agora Kardec volta a conversar com ele. Poderíeis dizer o que há de verdadeiro nessa cena? O necromante era um charlatão, e eu era um romancista, e Angélica minha amante. Revistes Francisco I, vosso protetor? Certamente ele viu muitos outros que não foram seus protegidos. Como o julgáveis em vida e como o julgais agora? Dir-vos-ei como o julgava, como um príncipe, e nessa condição, enceguecido por sua educação e por aqueles que o cercavam. O que o dizeis agora? Ele progrediu. Era por sincero amor à arte que ele protegia os artistas? Sim, e também por prazer e vaidade. Onde se encontra ele atualmente? Ele vive. Está na terra? Não. Se o evocássemos agora, ele poderia vir e conversar conosco? Sim, mas não pressioneis assim os espíritos. Que vossas evocações sejam preparadas com muita antecedência, e então pouco tereis que perguntar aos espíritos. Assim vos arriscais muito menos de ser desenganados, por isso acontece algumas vezes, porque isso acontece algumas vezes. Aqui resposta de São Luís. Porque quando Kardec pergunta, né, se poderia evocar Francisco I, dizia que sim, poderia. E aí então veio a interferência de São Luís para dar essa orientação, para que as evocações sejam feitas, né, com bastante cuidado, com bastante preparo, para que os próprios espíritos possam também participar. Né? A São Luís ainda. Poderíeis fazer com que dois espíritos venham conversar? Sim. Nesse caso, seria útil ter dois médiuns? Sim, necessariamente. Uma nota. Esse diálogo ocorreu numa outra sessão. A ele voltaremos em nosso próximo número. Agora voltando para Celine. De onde procede vossa vocação para a arte? Resultaria de um desenvolvimento especial anterior? Sim. Por muito tempo estive ligado à poesia e à beleza da linguagem. Na Terra aprendi-me a beleza como reprodução. Hoje ocupo-me dela como invenção. E aqui também é interessante a gente ver que os talentos que nós apresentamos no mundo, especialmente aqueles que se destacam dentro de uma determinada área, não é por acaso. O espírito não vem simplesmente, como acontecia no filme Matrix, né, que você carrega uma determinada ideia na mente e a partir dela você passa a saber. Então todos os conhecimentos, todos os talentos e habilidades, eles vão se desenvolvendo com o passar do tempo. E Celine traz isso para nós, né? Essa vocação da arte não é algo que eu faça assim, olha, eu quero reencarnar um artista. Tá, quais são os seus talentos como artista? Você já viveu isso alguma vez? Né? Então tem toda a evolução do espírito, ela vai se desenvolvendo gradualmente. 26. Possuísseis também talento militar, pois o Papa Clemente VII confiou-vos a defesa do castelo de Santo Ângelo. Entretanto, vosso talento de artista não vos deveria proporcionar muita aptidão para a guerra. Tinha talento e sabia aplicá-lo. Em tudo é necessário discernimento, sobretudo na arte militar daquele tempo. Podereis dar alguns conselhos aos artistas que procuram seguir vossos passos? Sim, dir-lhe-ei simplesmente que busquem a pureza e a verdadeira beleza, mais do que o fazem e mais do que eu próprio fiz. Eles me compreenderão. Aqui eu estou passando rapidinho para a gente focar no tema que a gente vem trabalhando, né? Que são os mundos transitórios. A beleza não é relativa e convencional? O europeu se julga mais belo que o negro,
e este mais belo que o branco. Se é uma beleza absoluta, qual é seu tipo? Podeis dar a vossa opinião a respeito? Resposta: com prazer. Mas não quis fazer alusão a uma beleza convencional. Pelo contrário, a beleza está em toda parte. É o reflexo do espírito no corpo, e não apenas a forma corpórea. Como dissestes, o negro pode ser belo, de uma beleza que será apreciada somente por seus semelhantes, é verdade. Do mesmo modo, nossa beleza terrestre é deformidade para o céu, como para vós, brancos, o belo negro vos parece quase disforme. Para o artista, a beleza é a vida, o sentimento que sabe dar à sua obra. Com isso, imprimirá a beleza às coisas mais vulgares. Bom dia, Andréa. Poderíeis guiar um médium na execução de uma modelagem, como fez Bernard de Palisse em relação aos desenhos? Nós vamos lembrar que Bernard de Palisse ele fez algumas gravuras a respeito das moradas em Júpiter, né? Quando a gente estudava sobre Mozart. A resposta sim, poderia guiar. Poderíeis levar o médium de que vos servis de intérprete a fazer alguma coisa agora, como também os outros, embora preferisse um artista que conhecesse os truques da minha arte. Aqui também é bem interessante que os espíritos preferem trabalhar com aqueles que têm afinidade com aquilo que o espírito vai apresentar, né? Porque fica muito mais fácil pelo fato do próprio espírito médium ter ali já essas habilidades desenvolvidas, facilitando com que o espírito possa transmitir ali os seus pensamentos, né? Diferentemente de um espírito que, podemos dizer assim, seja cru em termos daquelas ideias, daquelas habilidades, e o espírito tem que trabalhar manualmente cada detalhe daquilo que ele precisa, né? Sendo que, tendo ali um espírito próximo, um médium, que tem essa habilidade, ele lança a ideia e ajuda a desenvolvê-la, né? Porque o próprio médium já faz isso. A observação de Kardec. Prova a experiência que a aptidão de um médium para tal ou qual gênero de produção vai depender da flexibilidade que ele apresenta ao espírito, e isso abstração feita do seu talento. O conhecimento do ofício e os meios materiais de execução não constituem o talento, mas é concebível que o espírito que dirige o médium nele encontre menor dificuldade mecânica a vencer. Entretanto, há médiuns que fazem coisas admiráveis, das quais faltam as primeiras noções, tais como poesia, desenhos, gravuras, música, etc. Mas então é que neles existe uma aptidão inata, sem dúvida resultante de um desenvolvimento anterior, do qual só conservam a intuição. Né? Então aqui ele fala também que não basta apenas ter o talento, é necessário que o médium tenha afinidade com o espírito, afinidade vibracional, facilitando o trânsito das ideias. Porque não basta ele ser habilidoso, mas mentalmente ele criar esse bloqueio. Então, tendo essa facilidade, essa afinidade e apresentando essa habilidade, nós temos ali, né, uma conjugação de bons fatores para o desenvolvimento de um trabalho. Poderias dirigir a senhora G.S., aqui presente, que é artista, embora jamais tenha conseguido produzir qualquer coisa como médium? Tentarei se ela o desejar. Imagina o clima que estava dentro ali da sociedade, de excitação, de empolgação, para ver tudo aquilo acontecendo, né? Então a senhora, quando queres começar? Quando quiserdes, a partir de amanhã. Mas como saberei que a inspiração vem de ti? A convicção vem com as provas. Deixai-a vir lentamente. Por que não obtive êxito até o momento? Pouca persistência e falta de boa vontade do espírito evocado. Agradeço-te a assistência que me prometes. Adeus, até logo, companheira de trabalho. A senhora G.S. pôs-se à prova, mas ainda não sabemos os resultados que obteve. Então aqui foi a primeira mensagem que nós vimos nesse mês de abril de 59. Agora a gente dá um salto
para o mês de maio, de 1859, só um instantinho. Deixa eu achar aqui agora o outro artigo para dar continuação àquilo que a gente estava conversando. Só um instante. Interessante, né? Fazendo uma comparação, enquanto eu procuro aqui, fazendo uma comparação dessas edições que nós estudamos agora. Com essas primeiras edições, essas primeiras eram muito mais interessantes por causa da quantidade de novos assuntos, né, que Kardec poderia trazer para nós naquela época, né? Então é bem interessante. Agora não, agora a gente encontra mais Kardec relatando sobre o movimento espírita, a gente encontra Kardec trazendo ali questões mais filosóficas, né? Mas no início elas eram bem mais interessantes. Está aqui então, ó, mundos intermediários ou transitórios. Então nós vimos ali com Benvenuto Cellini, ele falando que ele teve existências em outros mundos, assim como também o próprio Francisco I, que era o príncipe naquela época, no século XVI. Então Kardec coloca assim: mundos transitórios, mundos intermediários ou transitórios. Ele já faz uma referência de rodapé a essas questões do Livro dos Espíritos que a gente vai entrar agora. Numa das respostas que foram dadas em nosso número anterior, que era o Conversas Familiares que nós vimos agora, vimos que haveria, ao que parece, mundos destinados aos espíritos errantes. A ideia de tais mundos não se achava na mente de nenhum dos assistentes, e ninguém nela teria pensado se não fosse a revelação espontânea de Mozart, nova prova de que as comunicações espíritas podem ser independentes de qualquer opinião pré-concebida. Visando aprofundar essa questão, nós a submetemos ao outro espírito, fora da sociedade, através de outro médium, que não lhe tinha nenhum conhecimento. Então vamos voltar aqui para falar sobre Mozart, que é um artigo pequeno, Música de Além-Túmulo, que é inclusive o artigo que antecede esse Mundos Transitórios, a que Kardec faz referência. Então vamos lá. O espírito Mozart acaba de ditar ao nosso excelente médium, o Sr. Brion d'Orgeval, um fragmento de sonata. Como meio de controle, este último fez ouvir por diversos artistas, sem lhes indicar a fonte, simplesmente perguntando-lhes o que achavam do trecho. Todos reconheceram, sem hesitação, o estilo de Mozart. Foi executado na sessão da Sociedade do dia 8 de abril passado, na presença de numerosos peritos, pela senhora d'Avance, aluna de Chopin e pianista distinta, que houve por bem prestar seu concurso. Como elemento de comparação, a senhorita d'Avance executou previamente uma sonata de Mozart que Mozart compusera quando vivo. Todos foram concordes em reconhecer não apenas a perfeita identidade do gênero, mas ainda a superioridade da composição espírita. Ou seja, né, da comunicação, da composição que veio através da mediunidade. Em seguida, um trecho de Chopin foi executado pela mesma pianista, que novamente revelou seu talento habitual. Não poderíamos perder essa ocasião para invocar os dois compositores com os quais tivemos a seguinte conversa. Só uma questão de vocabulário, invocar ou evocar é a mesma coisa. Tá? Então nós vamos encontrar em algumas publicações fazer uma invocação ou fazer uma evocação. É a mesma coisa. Então, para Mozart, sem dúvida, sabeis o motivo por que vos chamamos. Vosso chamado me dá imenso prazer. Reconheceis como tendo sido por vós ditado o trecho que acabamos de ouvir? Sim, muito bem.
reconheço-o perfeitamente. O médium que me serviu de intérprete é um amigo que não me atraiu. É um amigo que não me traiu. Né? Nesse caso, traição no sentido de fidelidade com a composição que foi transmitida. Porque muitas vezes nós temos aquela interferência do médium que por boa vontade ou por vaidade ele acaba interferindo no conteúdo que é transmitido. Nesse caso, o médium foi fiel àquilo que Mozart trouxe, então, pela mediunidade dele. Qual dos dois trechos preferis? Sem comparação, o segundo. Por quê? Nele a doçura e o encanto são, ao mesmo tempo, mais vivos e mais ternos. Uma observação. Com efeito, são qualidades reconhecidas no trecho. A música do mundo que habitais pode ser comparada à nossa? Teríeis dificuldades em compreendê-la. Temos sentido que, por ora, ainda não possuís. Aqui só fazendo uma referência, ontem nós comentamos sobre isso, naquela primeira parte do último capítulo do livro Tormentos da Obsessão. Nós vimos ali o final daquele um mês de experiências do Filomeno de Miranda indo à casa de Eurípides Barçanufo. E ali nós falávamos que naquele local, naquela comunidade onde a residência de Eurípides estava, que era ali fora do Hospital Esperança, havia um instituto de pedagogia, um instituto de educação, que eu não me lembro o nome, Instituto de Educação Allan Kardec, se não me engano. Esse era o nome. E aí nós conversamos sobre esses vários segmentos dentro do plano espiritual que geralmente a gente não tem informação, porque estudando Filomeno de Miranda e estudando André Luiz, geralmente a gente vê os trabalhos dos espíritos voltados principalmente para essa área de saúde mental, saúde orgânica, saúde espiritual. Então o foco é na saúde, mas a gente comentava, né, que nós vamos encontrar no plano espiritual grupos, comunidades e até mesmo colônias voltadas para a ciência, voltadas para a arte, voltadas para a educação, voltadas para a justiça, para a sociedade, para a religião e para uma série de outros segmentos que dizem respeito também à vida material. Então os espíritos elaboram essas ideias no mundo espiritual e depois, seja através da inspiração, da intuição, seja através da própria reencarnação desses espíritos, esse conteúdo que é desenvolvido no plano espiritual acaba se materializando aqui no mundo físico. A gente até comentou sobre aquela informação que não temos como comprovar, mas que Emmanuel estaria já reencarnado trazendo como compromisso o desenvolvimento educacional aqui da nossa sociedade brasileira, né? Então, fica aí só a título de comentário. Mas aqui quando ele fala de música é bem interessante, porque falando das artes, a música do mundo que habitais pode ser comparada à nossa? E essa pergunta ela é muito interessante. Teríeis dificuldade de compreendê-la. Temos sentidos que por ora ainda não possuís. Então a gente vê que a música que nós vivemos aqui, nós já vimos isso. Quando eu comentei com vocês sobre o livro Obras Póstumas, que fala sobre a música no mundo espiritual ou a arte no mundo espiritual, ali faz uma comparação, que já que a arte nada mais é do que uma forma de manifestação dos sentimentos e ideias dos seus produtores, nós vemos pelas nossas artes o como ainda nós somos materializados e como nós temos ainda dificuldades de expressar aquilo que existe de mais nobre. E quando nós encontramos nessas colônias, onde temos ali os espíritos que estão não apenas livres das influências do mundo material, mas apresentam também a elevação moral e a elevação dos sentimentos, nós vemos que a arte se torna muito mais sublime e muitas vezes tão sublime que nós ainda não conseguimos compreender. Né? Mas vamos lá. Sexto, disseram-nos que em vosso mundo há uma harmonia natural, universal, que não encontramos na Terra. É verdade. Em vosso planeta fazeis a música. Aqui,
A natureza inteira faz ouvir sons melodiosos. Bacana, né? André colocou, né? Fica imaginando a sublimidade das músicas de lá, quando temos músicas clássicas lindas que conseguimos chorar. E aqui a gente tem, né, na própria composição da nossa música, nós temos ali, né, as notas musicais, temos ali as composições, porque tudo isso ele é construído de acordo com os nossos sentidos. Então é como se nós estudássemos na física as ondas eletromagnéticas, aquelas que podem ser ouvidas e aquelas que podem ser vistas. No caso das que podem ser vistas, por exemplo, nós vamos encontrar aquele espectro entre o vermelho e o violeta. E todas as cores que nós encontramos estão restritas dentro desse espectro. Agora imaginemos os espíritos, que não trazem as limitações dos órgãos físicos, no caso, por exemplo, os nossos olhos, em que nós temos ali, né, os bastonetes nos nossos olhos, que captam determinada frequência e não além disso, não capta, por exemplo, nada que venha abaixo do vermelho, que é o infravermelho, e nada que vai além do violeta, que é o ultravioleta. E no plano espiritual, os espíritos não têm essa restrição. Então eles são capazes de ter percepções de cores que vão muito além daquilo que nós vemos fisicamente. E no caso da música é a mesma coisa. Nós também somos capazes de perceber a frequência eletromagnética dos sons, que variam ali, em termos de decibéis, de 20 a 20 mil decibéis. Agora nós imaginamos os espíritos, que têm ali a possibilidade de ter uma percepção muito mais aguçada e um campo de percepção muito mais amplo, as melodias que eles podem criar utilizando notas e frequências que nós não conseguimos perceber. E além, como se não bastasse essas percepções, ainda trazem essa elevação do espírito que consegue embelezar ainda mais todas as artes que são produzidas dentro desse plano. Então é muito bacana a gente pensar nisso e ver ali o quão limitado nós somos pelo corpo físico e o quão belo, né, quão bela a arte pode se manifestar nessas esferas superiores. E aqui ele coloca para nós, né, que nós criamos música. No plano espiritual, a natureza produz músicas. Tanto é assim que nós vimos lá no Hospital Esperança que enquanto os trabalhos aconteciam, o Filomeno relatava que havia uma suave melodia no ar, quase imperceptível. Mas ela era sempre ali, harmonizando o ambiente como resultado, né, do trabalho mental dos espíritos ali presentes. Algo muito bacana. Vamos lá, 7. Estou correndo aqui para a gente poder concluir aqui essa nossa ideia. Poderíeis tocar piano? Sem dúvida que posso, mas não o quero. Seria inútil. Quer dizer, seria só uma apresentação ali sem qualquer fim produtivo. Entretanto, seria prazeroso motivo de convicção. Não estáis convencidos ainda? Observação. Sabe-se que os espíritos jamais se submetem a provas. Muitas vezes fazem espontaneamente aquilo que não lhes pedimos. Esta, aliás, entra na categoria das manifestações físicas, com as quais não se ocupam os espíritos elevados. Que pensais da recente publicação de vossas cartas? Reavivaram bastante a minha lembrança. Vossa lembrança está na memória de todo o mundo? Aliás, vossa lembrança está na memória de todo o mundo. Poderíeis avaliar o efeito que essas cartas produziram na opinião pública? Sim, tornei-me mais amado e as criaturas se apegaram muito mais a mim como homens do que antes. Observação. Estranha à sociedade, a pessoa que fez essas últimas perguntas confirma que foi exatamente essa a impressão produzida por essa publicação. Essas cartas, não sabemos exatamente se são cartas pessoais ou se são partituras que publicou, né? Mas enfim, acabou provocando ali uma sensibilização naquela sociedade. Desejamos interrogar Chopin. Será possível? Sim, ele é mais triste e mais sombrio do que eu. E a Cleusa aqui ia adorar, né? Porque a Cleusa gosta bastante de estudar Chopin. Após a evocação.
Poderíeis dizer-nos em que situação vos encontrais como espírito? Ainda errante. Tendes saudades da vida terrena? Não sou infeliz. Sois mais feliz do que antes? Sim, um pouco. Dizei um pouco, o que significa que não há grande diferença. O que vos falta para serdes mais feliz? Digo um pouco em relação àquilo que poderia ter sido, porque com a minha inteligência eu poderia ter avançado mais do que fiz, mais do que eu fiz. Esperais alcançar um dia a felicidade que vos falta atualmente? Certamente ela virá. Antes, porém, serão necessárias novas provas. Disse Mozart que sois sombrio e triste. Por quê? Mozart disse a verdade. Entristeço-me por haver empreendido uma prova que não realizei bem e por não ter mais coragem de recomeçá-la. Como considerais as vossas produções musicais? Eu a prezo muito, mas em nosso meio fazemo-las melhores. Sobretudo as executamos melhor. Dispomos de mais recursos. Quem são, pois, os vossos executantes? Sob nossas ordens temos legiões de executantes que tocam nossas composições, com 1000 vezes mais arte do que qualquer um dos vossos. São músicos completos. O instrumento de que se servem é, por assim dizer, a própria garganta. São auxiliados por alguns instrumentos, espécies de órgãos de uma precisão e de uma melodia que parece ainda não podeis compreender. Talvez aqui, só para fazer uma comparação, a gente está falando aqui do século XIX. Né? Então o Chopin, assim como Mozart, ele vai falar das execuções dessas obras de acordo com os instrumentos musicais da época. Passados essas décadas, né, esses mais de um século e meio, nós temos hoje equipamentos muito mais desenvolvidos. Em termos de eletrônica, por exemplo, sintetizadores, temos órgãos eletrônicos que produzem combinações de sons que naquela época não era possível. Então, as execuções atuais os instrumentos atuais poderiam, de alguma forma, reproduzir. Talvez ali um pouco mais próximo daquilo que ele fala, que no nosso mundo ainda não é possível, porque depende de instrumentos físicos. A eletricidade, mais ainda, a própria eletrônica não era desenvolvida naquela época. Então hoje nós temos equipamentos eletrônicos que fazem ali, que produzem sons que nenhum instrumento físico é capaz de produzir, exatamente por causa dos recursos da tecnologia. Né? Então, é o que ele coloca para nós aqui, né? Que os nossos órgãos aqui, os nossos instrumentos, são bastante limitados nesse sentido. Isso no século XIX. Agora vamos aqui, ó. Sois errantes? Agora a gente começa a entrar agora no tema principal. Sim, isto é, não pertenço com exclusividade a nenhum planeta. Olha que interessante essa questão que ele coloca. Os espíritos que pertencem com exclusividade a algum planeta. Nós, por exemplo, encarnados aqui no planeta Terra, na condição evolutiva em que nós estamos, inevitavelmente nós estamos presos a esse planeta. De provas e expiações, a nossa história, a nossa trajetória está muito vinculada aos eventos que vão sendo aqui criados, que vão se sucedendo aqui no nosso mundo. O que Chopin coloca aqui de curioso é que ele não tem vínculo exclusivo com o nosso planeta, que é algo que a gente já começa, opa, isso já é bem diferente do que a gente compreende até então. Porque a gente sabe que um espírito, quando ele alcança um grau evolutivo, ele vai automaticamente, né, ele é transferido por um mundo compatível com o seu grau de evolução. Enquanto que aqueles que são espíritos terráqueos, vamos dizer assim, continuam vinculados a esse mundo devido ali às necessidades de compromissos pessoais, compromissos coletivos, compromissos morais com os eventos e com as pessoas que vivem aqui no nosso mundo. Então aqui o Chopin
o Chopin já traz essa informação. Não pertenço com exclusividade a nenhum planeta. Então já fica aquela interrogação. Opa, o que ele quer dizer com isso? Vamos aqui então. Os vossos executantes também são errantes? Errantes como eu. No caso, os executantes são, digamos, os músicos que executam as obras que ele compõe. Questão 22, para Mozart agora. Poderíeis explicar-nos o que acaba de dizer Chopin? Não compreendemos essa execução por espíritos errantes. Compreendo vossa surpresa. Entretanto, já vos dissemos que há mundo particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. É aqui agora a chave da nossa questão. Porque é exatamente essa resposta que Kardec transcreve no Livro dos Espíritos, falando para nós não de todo o espírito que desencarna, que ele fica vagando pelo espaço em mundos transitórios, mas que nós que desencarnamos somos então dirigidos a determinadas colônias com as quais nós temos vínculos, para que nós possamos nos preparar nessa condição de erraticidade para uma nova reencarnação, programação reencarnatória, nosso desenvolvimento intelectual e moral nesse período temporário que nós passamos lá em cima, ou na dimensão espiritual, enquanto que aqui ele coloca uma questão diferente. Então, quando nós falamos que não existem colônias espirituais e que os espíritos errantes vão para esses mundos transitórios, nós falamos de uma questão diferente daquilo que é normal no nosso mundo. E é aí que é a questão que traz aquela interpretação que eu falei para vocês, que muitas vezes se confunde. Porque se eu nego a existência de colônias espirituais, eu posso dizer que todo o espírito vai para esse mundo transitório. Mas aqui nós vemos que o mundo transitório é outra coisa. André colocou, interessante. Estão mesmo pulando de mundos, vai continuar passando por provas de acordo com a questão anterior. Eu achava que não. Saiu daqui, podemos ir para um mundo melhor e ficar lá. Então nós já vimos que situações em que espíritos vão para esses mundos e lá se desenvolvem. Mas aqui nós vamos encontrar, Andréia, essa é a questão, espíritos que não estão nem na condição do nosso e nem na condição de um futuro. Ele fica nesse mundo transitório para que ele possa se desenvolver, para encontrar ali qual é o seu próximo destino, ainda que seja temporariamente. Por isso que os que seguem Kardec religiosamente não aceitam essas colônias e fica uma mistura na cabeça da gente, exatamente. Por isso que é importante estudar com cuidado isso daqui. E eu já vi assim as pessoas pegando a questão 234 e colocando taxativamente. Está vendo? Não existe colônia. O que existem são mundos transitórios. E aqui na Revista Espírita, que é a origem de tudo isso que a gente está estudando, já mostra um contexto completamente diferente. Por isso que eu falei para vocês, nós temos que estudar, abrir esse parêntese, dar uma pausa, entender esse contexto para depois voltar para lá e fazer a interpretação correta. Então vamos lá. Novamente então, vou voltar aqui para a questão a pergunta número 21. Questão 20, de novo. Sois errante? Sim, isto é, não pertenço com exclusividade a nenhum planeta. Os vossos executantes também são errantes? Só para lembrar dos executantes. Questão 19. Quem são, pois, vossos executantes? Sob nossas ordens, temos legiões de executantes que tocam nossas composições, com 1000 vezes mais arte do que qualquer um dos vossos. São mundos completos. O instrumento de que se servem por assim dizer, olha a comparação, não é uma afirmação, a própria garganta. São auxiliados por alguns instrumentos, espécies de órgãos de uma precisão e de uma melodia que parece ainda não podeis compreender. É aquilo que eu falei dos nossos órgãos, dos nossos teclados atuais. Se você pegar um teclado hoje, desses bem elaborados, levar para o século XIX e executar algumas obras lá com a tecnologia atual, vai causar um grande espanto. Da mesma forma que você pegar um avião
e levar para aquele período de um instrumento, de um equipamento que eles não conhecem. Então, seguindo aqui, vamos lá, para a gente poder encerrar aqui o nosso estudo de hoje. Então, perguntado novamente aqui a Mozart, poderias explicar-nos o que acha de dizer o que acaba de dizer Chopin? Não compreendemos essa execução por espíritos errantes. Compreendo vossa surpresa. Entretanto, já vos dissemos que há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária. Espécies de bivaques. Bivaques são acampamentos temporários, né? É uma expressão muito ligada aos exércitos, que, por exemplo, no deslocamento de tropas, eles param no meio do caminho, criam aquele acampamento para passar a noite ou se prepararem para alguma coisa, e depois eles continuam. Então os bivaques são isso. Então, espécies de bivaques, de campos, onde descansem de uma demasiado longa erraticidade. Estado esse sempre um tanto penoso. 23, para a gente poder concluir aqui esse artigo. Reconheceis aqui um de vossos alunos? Sim, parece. Assistiríeis à vontade à execução de um trecho de vossa composição? Isso me dará muito prazer, sobretudo se executado por alguém que de mim guardou uma boa recordação. Que ela receba os meus agradecimentos. Qual a vossa opinião sobre a música de Mozart? Aprecio-a bastante. Considero Mozart como meu mestre. Partilhais de sua opinião sobre a música de hoje? Mozart disse que a música era bem mais compreendida em seu tempo do que hoje. Isso é verdade. Entretanto, objetarei que ainda existem verdadeiros artistas. Então, aqui só para concluir essa ideia, lembra que Mozart ele é do século XVIII e aqueles estão no século XIX. Né? Então, importante a gente lembrar, deixa eu só confirmar aqui para vocês o período em que Mozart viveu. Ele viveu entre 1756 e 1791. Né? Portanto, ele tinha 35 anos. Então, do século XVIII. Então, naquela época em que essas composições eram elaboradas, havia uma cultura naquela sociedade europeia, seja na França, na Alemanha, na Áustria, né? Que as pessoas pensavam diferente. Então, no século XIX, eles estavam executando aquilo que era produzido no século XIX, no século XVIII. Mas no século XVIII, eles viviam aquelas composições. Era o sentimento presente, aquelas grandes composições, os grandes corais que eram elaborados, as sinfonias que eram produzidas, né? Então, é como se nós hoje, no século XX, procurássemos, por exemplo, vou colocar de um jeito bem simples, ouvindo os Beatles e Elvis Presley. Então a gente ouve, nossa, olha os Beatles, olha Elvis Presley, que legal. Naquela época do século XX, por volta ali de 1950 até 1970, eles estavam vivendo a Beatlemania e a Elvismania. E nós estamos apenas reouvindo aquilo que eles viveram. Então, para quem ouviu aquilo, dançava, tinha aquela cultura, né, para quem lembra das novelas e filmes, dos tempos da brilhantina, aquelas roupas, aquela cultura toda, é muito diferente do que você viver uma época e de você ouvir falar sobre ela. Por isso aqui então, Mozart disse que a música era mais bem compreendida em seu tempo do que hoje. Compreendida em que sentido? A música falava com as pessoas aquilo que eles estavam vivendo. Enquanto que no século XVIII, assim como hoje também, nós ouvimos essas composições, a gente vai dizer, nossa, mas que música bonita. É o máximo que a gente consegue extrair dela. Naquela época, a música estava no ar. Para quem assistiu ao filme Amadeus, ou então Minha Bela Amada, que conta a história
de Beethoven, nós vamos encontrar esses dois filmes mostrando como era a cultura daquela época, como eles viviam aquela atmosfera de disputa entre músicos para ver quem realizava a melhor composição, a monarquia patrocinando esses músicos, o entretenimento deles naquela época não tinha shopping, não tinha cinema, era tudo teatro. E nesse teatro essas composições eram tocadas. Então é muito diferente do que eles viviam naquela época do que nós vivemos hoje. Assim como nessa época que ele comenta, que a música era melhor compreendida. Porque eles sabiam o que o músico estava sentindo, porque o músico reproduzia a realidade do seu tempo. É isso que ele estava querendo dizer. Dudu colocou, né, a música trazia no sentimento algo infinito, que ainda nos tempos de hoje se ouve e se sente, né? Então, quer dizer, é aquela manifestação que nós ainda não temos, talvez, a maturidade para poder perceber o que é. Só aqueles que têm uma sensibilidade mais apurada e conseguem entender o que a música quer dizer. Quando você ouve aquela melodia, dá para perceber se o artista está triste, se ele está apaixonado, se ele está com raiva, se ele está feliz. Então consegue se perceber isso. E para isso há necessidade de uma sensibilidade mais apurada, né? Coisa que eu não tenho, né? André colocou, a impressão que tenho é que nossa música está numa entre-safra. Não criam músicas como antes, como as do período de Caetano, Gil, Vinícius, Rita e outros, e a música clássica de hoje é extremamente forte e gritante, né? Então, e isso vai... É a realidade de cada momento, né? Então aqui só para finalizarmos, né, o Kardec coloca uma pequena nota para terminar esse artigo. O fragmento da sonata ditado pelo espírito Mozart acaba de ser publicado. Pode ser adquirido no escritório da Revista Espírita ou na Livraria Espírita do Sr. Ledoyen, em Palais Royal, Galerie de Orleans, 31, ao preço de 2 francos. Será remetida sem despesas de correio, contra vale postal naquela importância. Né? Então, o vale postal você posta no correio e você paga na retirada, né? Então, o nosso serviço ainda tem isso. Então, para quem quisesse comprar na época, está ali o fragmento dessa sonata de Mozart, que talvez encontre nas pesquisas de hoje, né? Então, meus amigos, é isso. No nosso próximo encontro, a gente vai seguir aqui no mês de maio de 59, estudando agora esse artigo, especificamente, mundos intermediários ou transitórios. Aí, terminando aqui, aí nós vamos para o Livro dos Espíritos, para estudar as questões que são apresentadas. Mas deu para a gente ter uma ideia, né, desse tema novo, dessa ideia nova que é apresentada para nós, quando os espíritos falam que não pertencem a determinados mundos. E isso na condição de errante. Porque nós temos errantes que pertencem a esse mundo, como nós, por exemplo, né, que ao desencarnarmos, estaremos vinculados aqui aos compromissos e responsabilidades que nós temos com a nossa história enquanto nós estamos aqui nesse nosso mundo. Né? Então vamos lá. E é isso que falta, Andréia, né? Por isso que o estudo é importante, da gente poder estudar esses vários livros de Kardec, porque ele não vai trabalhando de uma forma linear, uma questão depois da outra, por exemplo, no Livro dos Espíritos. Essas questões vão sendo montadas como quebra-cabeça. É importante que nós estudemos a origem dessas informações para entender tudo aquilo que ele vai elaborando. E aí nós saímos de uma sequência linear e vamos percebendo esse grande mosaico que ele vai criando, fazendo ali conexões com outras ideias que estão mais aprofundadas nessas obras. Por isso o nosso estudo aqui visa sempre isso, né? Procurar, embora entender a filosofia da coisa, buscarmos essa metodologia mais acadêmica para entendermos aquilo que ele quer apresentar para todos nós. E é isso, querida. Vamos lá. Fechando.